Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né, com mais uma aula de Sociologia. Dessa vez a gente vai tratar do capítulo 6, né, que vai falar sobre, que vai se intitular, na verdade, Tempo é Dinheiro. E a gente vai se aprofundar, então, no que pensava Max Weber, né, sobre esse tema, qual a importância dele para a sociologia, né, e que debates o Max Weber faz com o que a gente vem estudando até hoje na sociologia, tá bom? Então vamos lá começar. Capítulo 6, Tempo é Dinheiro. Vamos ver o que a gente tem aí pela frente. Como eu falei para vocês, a gente vai tratar nesse capítulo quem é o Max Weber e o que é que ele vai perceber aí, né? Quais são as percepções do Max Weber sobre a questão da sociologia. Vamos conhecer um pouco, então, o nosso cara do dia, né? Bom, primeira coisa, ele é um sociólogo, como vocês estão vendo aí, economista e historiador alemão, né? Quero que vocês mentalizem na cena de abertura do nosso capítulo aquela imagem em que eu vou mostrar lá na frente do Chaplin, do filme Tempos Modernos, que a gente viu logo no início do ano, tomando aquela sopa com aquela máquina, né? Aquela máquina tomando aquela sopa, depois o milho, que deu a maior confusão depois. Eu quero que vocês mentalizem essa cena e imaginem aí o que o Max Weber diria sobre ela. É claro que vocês não sabem, né? A gente vai destrinchar isso ao longo do vídeo. Uma das importantes observações do Max Weber foi que a Revolução Industrial e essa coisa do avanço do capitalismo, ela influencia o mundo inteiro. Isso não acontece somente no Ocidente. Esse acontecimento da transformação das sociedades em sociedades afetivas, simples, em sociedade complexa, que tudo acontece depois da Revolução Industrial. Ele percebe que isso não acontece somente no mundo ocidental, mas também em todo o mundo, certo? Então ele observou que a Revolução Industrial não influenciou somente o Ocidente na busca de produzir mais, na tentativa de ganhar mais dinheiro. Essa foi uma busca que o mundo inteiro, a partir dessa transformação dessa sociedade feudal, da sociedade medieval em sociedade capitalista, foi uma transformação em que todas as sociedades passaram, né? Que é essa busca de produzir mais para ganhar mais. No entanto, a grande investigação do Max Weber foi procurar entender, né, o que levou o Ocidente. Quando a gente chama de Ocidente, a gente está falando de Europa e Américas e Austrália, né? Embora a Austrália esteja no Oriente, mas a gente está falando desse grupo de países. O que levou o Ocidente a buscar esse esforço de maneira diferente do restante do mundo? O que o Ocidente fez de diferente do restante do mundo, né? E o que levou a nós buscarmos ganhar mais com menos tempo, diferente do restante do mundo? Essa foi uma das grandes investigações do nosso pensador do dia, que é o Max Weber, certo? Bom, junto com Karl Marx e com Durkheim, ele é considerado, então, um dos pais da sociologia. Nós temos aí os três pais da sociologia, né? Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim. São os três, então, considerados aí os pais fundadores dessa ciência que a gente adora, ama, né? Que é a sociologia. Uma coisa importante que o Max Weber observou, que o que muda, a grande mudança, a grande transformação da sociedade simples para a sociedade complexa, da sociedade pré-industrial para a sociedade industrial, é o uso cada vez maior do que a gente vai chamar do que ele chamou, na verdade, de racionalidade. Ele vai dizer que a racionalidade é, então, a principal característica das sociedades ocidentais dos tempos modernos. Lembrando que a modernidade, ela se inicia depois, né, depois do período medieval, certo? Então, uma das principais características das sociedades ocidentais dos tempos modernos é a racionalidade. A gente viu isso, né, já nas aulas anteriores, que as sociedades ocidentais, na modernidade, aos poucos ela vai deixando de ter influência da igreja, aos poucos ela vai deixando de compreender o mundo a partir da ótica mitológica, religiosa, e vai começar a compreender o mundo a partir da racionalidade, a partir do uso da razão. E ele vai dizer que é essa racionalidade a principal característica da nossa sociedade moderna. E essa racionalidade, né, ela é utilizada em todos os aspectos da nossa vida. No aspecto sentimental, no aspecto
econômico, financeiro, social, cultural. Ele vai dizer que em todos os aspectos da nossa vida, essa questão da racionalidade, ela chega com força e chega mudando os nossos hábitos, a nossa cultura, nosso modo de ver as coisas na modernidade, tá? Ocorre, então, uma transformação nas sociedades tradicionais, pois todas as relações das pessoas com o mundo ao redor foram sendo impregnadas por um jeito racional de agir, né? O que é um jeito racional de agir? Será que eu faço faculdade de enfermagem? Vamos pegar enfermagem aí, que tem um curso de enfermagem ou de engenharia civil? Não, vou fazer porque eu gosto. Não, vou primeiro fazer uma análise de mercado, ver se já tem muito enfermeiro, se o mercado está saturado ou não, se ele vai estar saturado daqui a 5, 6, 10 anos, né? Isso é um pensamento racional, né? É levar em consideração todas as possibilidades, as perspectivas e não só agir de maneira simplória, certo? Mas o Weber vai dizer que o ponto de partida que nós colocamos aqui, né? O ponto de partida para o uso racional ou a racionalidade nos tempos modernos foi a economia. A economia foi, então, o ponto de partida para iniciar essa transformação no mundo racional, no uso racional, no pensamento racional, que se estende depois, se expande depois para as demais áreas que eu já falei, né, há pouco. Vamos lá, dar seguimento. Perguntas como essas que vocês estão vendo aqui, né, ó. Quanto custa produzir um bem? Como obter crédito? Como aproveitar o tempo e ser eficiente para não ter prejuízo? São perguntas que começam a fazer parte dessa nova sociedade industrial, dessa nova sociedade capitalista, cuja economia passa a ser o centro das relações, né? Passa a ser o centro das relações sociais, econômicas, sociais, enfim, né? E ele vai... Isso vai ser tão forte no pensamento e na construção do conhecimento do Max Weber, que dentro de uma das suas principais obras, que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, lá dentro ele vai descrever, né, vários dos conselhos dados por Benjamin Franklin, que foi um dos fundadores aí dos Estados Unidos, sobre a economia, né? E ele vai trazer esses conselhos, né? No livro de vocês, na página 92, vai ter uma lista desses conselhos, os conselhos de Benjamin Franklin, tá? Vocês podem dar uma olhadinha lá para vocês entenderem lá. Isso eu tô falando do Benjamin Franklin lá, né? Muito, muito tempo atrás. Enfim. Mas o pensamento racional, veja bem, embora ele tenha o seu ponto de partida na economia, o pensamento racional teve o seu apogeu na área da ciência e da tecnologia. O que é que a gente vai chamar de apogeu? Teve o seu melhor momento, teve sua máxima influência, sua máxima atuação na área de ciência e tecnologia, tá? Bom, tópico: as máquinas modernas. Aqui é uma representação da ciência e da tecnologia, né? Podem observar essa imagem aqui, né, que representa essa ciência e essa tecnologia. E ele vai dizer que essas sucessivas inovações tecnológicas vão se tornar um importante papel no desenvolvimento do capitalismo. Claro, óbvio, vocês pensem aí comigo, se antes a produção industrial ela era feita lentamente, era feito com máquinas simples ou com ferramentas, e ela passa a produzir em alta velocidade, isso vai influenciar completamente o modo de produção e a questão do desenvolvimento do capitalismo, porque vai se acumular muito mais capital, né? Então, isso eu tô falando só da invenção de uma máquina para a indústria, né? Quando a gente pensa na eletricidade, nas inovações no modo de produzir energia, nas inovações no meio de transporte, tudo isso favorece o desenvolvimento do capitalismo cada vez mais forte, cada vez mais acúmulo de capital, né? Essas inovações tecnológicas, elas eram celebradas com muita pompa, né? Num evento que ficou conhecido no mundo como Feiras Mundiais, né? As feiras mundiais, vocês estão vendo aqui os cartazes, né? A Feira Mundial de Paris, aqui o cartazinho de chamada, né, para a feira.
a Feira Mundial de Chicago, né, em 1889 e 1893, foram duas importantes feiras nesse quesito. Elas eram verdadeiras vitrines do progresso. Eram nessas feiras em que os países aproveitavam para mostrar, difundir, né, espalhar a sua cultura, seu modo de viver, os seus hábitos, mas também as suas inovações tecnológicas, mostrando aí qual país estava liderando aí, qual país estava, o que estava sendo inventado, o que estava sendo mostrado, o que esse país representava nesse desenvolvimento tecnológico aí no mundo. Que acontecia, claro, né, majoritariamente nos países desenvolvidos, né? Isso não é coisa para subdesenvolvido, né, para Brasil ainda, né, nós estamos falando de um período antes do desenvolvimento industrial e tecnológico dos outros países reles, países mortais, certo? Só para a gente ter uma ideia de como o século XIX e o século XX foram os séculos das invenções, muitas das importantes invenções do mundo, né, foram e que transformaram profundamente o modo como a gente vive, o modo como a gente produz, o modo como a gente se relaciona, estão nesse período. Vamos pegar aqui algumas emblemáticas, né? Só peguei algumas. O telefone, por exemplo, 1876, o carro, né, que acelerou profundamente a distribuição das mercadorias. O rádio, as telecomunicações de um modo geral, não só o telefone, mas também o rádio, o computador e a internet, né? O avião, o satélite, tudo isso proporciona uma diminuição das distâncias, não reais, obviamente, mas uma aproximação dos povos, uma aproximação das negociações, uma aproximação das relações, né, e das encomendas de produtos e das vendas e das produtos, né, tudo isso, e também do controle desses países nos demais países. E o meio de transporte, as telecomunicações e os transportes foram dois importantes desenvolvimentos, grupo de desenvolvimentos tecnológicos ocorrido e que contribuíram muito para o estabelecimento do capitalismo, o desenvolvimento, a evolução do capitalismo, tá? Bom, outra coisa importante que a gente precisa levar em consideração é a questão do tempo, né? O título aqui do tópico pergunta: o tempo mudou? Claro que a quantidade de horas por dia não mudou, mas a forma como a gente encara o tempo muda muito numa sociedade pré-industrial, pré-capitalista, para uma sociedade capitalista. Lembra que a gente falou lá, quando a gente ainda tinha aula em sala, né, que antigamente o tempo era medido pela luz do sol, né, e todas as ações das pessoas, elas eram controladas pela natureza. Se sabia a hora de começar a trabalhar quando amanhecia o dia. Lembra que eu falei? Quando desce para ver as veias da mão, ficou todo mundo olhando para a mão. Claro que lembra disso quem estava prestando atenção, né? Então, o tempo deixa de ser controlado pela natureza, né? Deixa de ser livre, né? Deixa de ser calmo, tranquilo e passa a ser controlado pelo relógio. Lembrando que o relógio é uma invenção de 2, 3 séculos antes, no entanto, ele é de extrema importância para essa sociedade industrial capitalista. E por que esse tempo no período pré-capitalista ele era mais lento, mais calmo? Porque não precisava correr. Não adiantava você correr com o dia, não, vamos produzir muito hoje, muito amanhã, muito. Quando chegasse no fim do mês, no fim de uma safra, ia ter muito mais alimento do que o pessoal era capaz de consumir, não tinha como armazenar, né? Então, para que correr, né? Então, a evolução tecnológica também influencia, né? Também acaba fechando o conjunto de ideias e de inovações que vai proporcionar aí um controle maior do tempo, junto, claro, com a invenção do relógio mecânico, tá? Bom, o tempo, então, na sociedade capitalista industrial, ele se torna moeda de troca, né? Veja bem, se antes eu não podia trocar meu tempo por nada porque eu não precisava correr, na sociedade capitalista o tempo é dinheiro. É esse, né, o título do nosso capítulo. Então, na sociedade capitalista, o trabalhador livre, vamos já falar disso, ele passa a vender o seu tempo. E o proprietário, o dono da empresa, ele passa a controlar o seu tempo, de modo que você precisa produzir cada vez mais num tempo cada vez menor para que esse lucro seja cada vez mais certo. Então, o tempo se torna moeda de troca,
Eu vendo para você, eu enquanto trabalhadora, por exemplo, eu vendo para o governo do estado 40 horas semanais de trabalho, 200 horas mensais de trabalho. Eu trabalho muito mais, viu? Mas, ainda assim, é o que ele me paga, porque foi assim que nós acordamos. Eu vendo esse tempo de trabalho. Eu vendo também uma qualificação, certo? No meu caso, eu vendo a qualificação de professora de geografia, tá? E agora de sociologia. Mas eu vendo também o meu tempo. É assim que a gente tem, assim que são as relações de negociação de trabalho na sociedade moderna, tá? Outra coisa, a cidade foi o principal palco de percepção dessa transformação social com base no tempo. Diferentemente da área rural, né, que ainda tem muito do seu tempo controlado pela natureza, né? A cidade é onde se percebe esse controle do tempo. A jornada ela pode ser dupla, tripla, né? Por exemplo, uma fábrica pode trabalhar 24 horas dividido em 3 períodos de trabalho de 8 horas. Pode, por quê? Porque tem eletricidade, porque tem relógio, né? Tem como controlar esse tempo aí, certo? Então, é na cidade então que essa percepção ficou mais clara. Na cidade também, as pessoas são contratadas pelos que elas podem ou sabem fazer. Se elas não quiserem, elas não são contratadas. O trabalho é livre, né? Que é o nosso próximo tópico. O trabalho livre foi uma condição importante para o estabelecimento do capitalismo no modelo como o Ocidente estabeleceu o seu modelo capitalista, que é o modelo que a gente conhece. Nós temos aí o relógio, né, como importante mecanismo de controle desse tempo. Tudo passa a ter função a partir do relógio. O relógio, quando ele é inventado, certo, gente? Ele, aos poucos, ele vai entrando na nossa vida, né? Ele começa a ser simbólico inicialmente. Veja bem, vocês estão vendo aí uma igreja, né? Nos prédios, nos grandes prédios públicos, ou mesmo que não fossem públicos, mas nos grandes prédios cuja hora pudesse ser vista de qualquer ponto ou de vários pontos da cidade. Isso aqui é uma igreja com 2 colunas, com um relógio em cada coluna, para que cada pessoa de vários pontos da cidade pudesse saber que horas são. Ou seja, é esse controle do tempo entrando devagarzinho, né, vagarosamente na nossa sociedade e no modo como a gente vai viver, né? E a partir de então, a partir daí, né, os relógios vão se multiplicando até chegar na nossa casa, até chegar no nosso braço, para que a gente o tempo todo fique. Falta 10 para Kênia, falta 10 minutos para bater. Kênia, falta 5 minutos para bater. Kênia, já é hora de sair, né? Tudo isso controlado pela invenção do relógio, né, que o modo como a gente vive o mundo na atualidade, tá bom? Bom, ainda no tópico Tempo Mudou, só para finalizar a nossa aula de hoje, vocês estão vendo aí 3 imagens do filme Tempos Modernos. Cada uma delas remete a essa questão do tempo da sociedade moderna industrial capitalista, né? Nós vamos ter aqui, então, uma, quando o Chaplin vai ao banheiro, né? Se ele demora mais um pouquinho, porque ele tem ele bate o ponto, né? Bota o cartãozinho lá para bater o ponto. E aí, se ele demora mais um pouquinho, aparece a tela do gerente aqui, perguntando, né? O que você tá fazendo aí? E ele se assusta porque sabe que tem que correr para voltar pro trabalho, porque afinal, time is money. Tempo é dinheiro, né? A outra cena é a da própria mesa do gerente aqui. Veja que ele tem um relógio para controlar o tempo dos empregados, porque ele sabe que cada minuto trabalhado é minuto não desperdiçado, é minuto que vai ser transformado em capital que vai para o bolso dele. Então, por isso que ele tem um relógio, né, que é o símbolo que a gente está usando aqui, para controlar o tempo dos seus trabalhadores. É onde ele está vendo aqui na fábrica, né, os trabalhadores na fábrica. Tem uma hora que ele puxa a alavanca, né, manda acelerar o tempo para que o pessoal comece a produzir cada vez mais rápido. Aí vocês viram, né, o desmantelo que deu lá na fábrica, né, mas aquilo ali é comédia, né, então... Bom, outra forma bem simbólica, emblemática de tentar controlar o tempo do trabalhador, né, de transformar tempo em dinheiro nessa sociedade capitalista, é quando eles inventam lá, né, e também remetendo a gente às grandes feiras mundiais, às grandes inovações tecnológicas, e isso vai se influenciar muito a sociedade capitalista e vai ser uma alavanca para o capitalismo ocidental, mundial, mas ocidental principalmente, é a invenção da máquina aqui de alimento. Qual era a ideia do filme, né? Vocês lembram? Ele trabalhando, pudesse se alimentar ainda trabalhando, né? Para que o tempo fosse ainda mais aproveitado e gerasse ainda mais lucro para esse trabalhador.
Então é isso, né, pessoal? Por hoje é só isso. A nossa semana que vem eu passo a segunda parte do capítulo. Vou passar uma atividadezinha sobre essa parte, bem pouquinha coisa, talvez só uma ou duas perguntas. Uma não, né? Umas duas perguntas e mais umas duas para o nosso segundo parte. E aí eu passo a avaliação final para o fim do bimestre ainda desse capítulo, tá bom? Um beijo grande, saudade de vocês. Ainda com saudade, peço que vocês fiquem em casa, tá? E esperem a segunda parte da aula. Tchau!